Mais um dia maravilhoso com essa vista de Miami, Flórida. E hoje o que eu quero falar pra você é: pare de se comparar. Você tá olhando pra grama do vizinho, pra grama do outro lado, achando que Deus esqueceu de regar a sua. Mas talvez o que você tá chamando de atraso é só Deus te protegendo no escondido. Já parou pra pensar isso? Ainda não é a sua estação e tá tudo bem com isso. Hoje eu quero compartilhar com você 3 coisas que fizeram eu mudar completamente a forma com que eu me via e talvez mude a sua também. Esse vídeo não é sobre mim, é sobre você, sobre a dor que você sente quando acha que todo mundo tá indo e que você tá ficando, que você tá atrasada. Primeiro vamos falar sobre a raiz. A comparação, ela não começa porque você é fraca ou porque você é invejosa. Ela nasce da sensação de que a gente não é suficiente. Você já se sentiu assim? Eu não sei você, mas eu já me senti muito, já me comparei muito. Você sente que você está sempre atrasada, que você não está fazendo bastante o suficiente. E aí você começa a medir sua vida pela régua dos outros. O corpo da fulana, a gravidez da amiga, a casa da influenciadora. Você entra num ciclo tão silencioso de frustração e aí você vai se perdendo de quem você é. Pra mim, esse é o pior, assim, de tudo. Porque esse tipo de comparação não motiva. Pelo contrário, ele paralisa a gente. Ele faz a gente desacreditar da nossa própria história, faz a gente começar a duvidar de Deus, do tempo dele, faz a gente duvidar da gente mesma. Eu já passei muito por isso de comparação, tem até o primeiro vídeo aqui do canal, onde eu postei contando um pouco sobre a minha história, sobre o quanto que eu fui traída por namorado, o quanto que eu distorci a minha imagem, e tudo isso me fazia comparar. Eu lembro na época que estava super em alta, começou a ficar em alta aquele tênis Vans, lembra disso? E tinha os modelos do Vans que eram modelos coloridos. E eu lembro que eu infernizei a minha mãe para ela poder comprar um tênis Vans para mim. E eu comecei a usar esse tênis mesmo não gostando, tá? Mas eu colocava, por quê? Porque aquele grupo de pessoas, de amigos que eu andava, sempre estava com esse tênis. Eu falei, eu preciso fazer parte dessa bolha. Então, você percebe que eu duvidei da minha história, duvidei de mim mesma, duvidei dos meus gostos, não tive nenhum tipo de filtro, e sim, eu estava tentando sempre me encaixar e pertencer àquele grupo que eu estava frequentando. Isso gerou um grau de frustração. Por quê? Porque você acaba se comparando com algo que é irreal à sua realidade, às suas expectativas e sobre você mesma. E aí, você já percebeu que com essa comparação, o que acontece é fazer com que a gente se afaste de coisas que no começo a gente dava não mais valor, mas mais atenção. Por exemplo, pode ser que você já não ora mais com tanta confiança, porque isso faz você se sentir invisível, como se Deus, os céus, as energias positivas, o universo está contra você. Como se eles tivessem um favorito, sabe? Você não tá ali naquela lista? Você já se sentiu assim? Deixa aqui nos comentários. Eu preciso te falar isso com todo o amor do mundo. Você não tá atrasada. Você tá sendo tratada nas suas raízes. E quando a raiz ela é profunda, o fruto é mais forte. E aqui entra uma das coisas mais poderosas que me curou durante esse tempo todo de eu entender que cada pessoa, cada mulher tem a sua estação. Lembrar que Deus é um Deus de estações. Ele não erra o tempo de ninguém. Eu estava lendo um livro que chama Mulheres Improváveis, eu estou acabando, acho que faltam mais 20 páginas, da Viviane Martinello. É incrível esse livro. E ela fala sobre o quanto que Deus escolhe as improváveis. E não porque a pessoa é vista como improvável aos olhos do mundo, ou até mesmo aos olhos de Deus. Não, ela se sente improvável. São mulheres que se sentem desprovidas de inteligência, de fama, de o que é que for, whatever, mas essas mulheres improváveis são as mulheres escondidas, as mulheres feridas e que, de certa forma, se esquece de olhar para elas mesmas, sabe assim? E eu já me senti muito desse jeito, nossa, por que ela e não eu? E sempre tá comparando, né, com as outras, como eu falei. E, na verdade, todo esse tipo de comparação, pelo menos o que aconteceu comigo, vinha muito do meu desejo, quando eu era pequena, de ser famosa. Olha esse vídeo aqui. Oi, gente, sou eu, aqui de novo, a Stephanie, a supermodelo do Brasil inteiro. Desde pequena eu tinha esse sonho, essa
loucura de querer fama, de querer olhares e tudo porque eu só queria ser vista, queria ser validada e queria ser amada. Só que quando você cura essas raízes e entende as suas feridas e começa a confiar em Deus mesmo de que você tá onde você tá, porque você tem que estar, de acordo com a estação que você tá vivendo, você para de trazer esse tipo de comparação porque você entende que Deus ele não olha, no meu caso, por exemplo, para o Instagram. Deus não olha, por exemplo, o número de seguidor, não olha para a bolsa de marca que você tem ou você não tem. Ele olha para o seu coração. E se a gente for pegar até na natureza mesmo, tudo tem o seu tempo. Tem plantas, por exemplo, que crescem em 3 meses. Tem semente que precisa de 3 anos para poder florir. A gente sabe como que é, tá escrito até na Bíblia, né? Então, o que eu tenho para te falar é que você não foi esquecida, você está sendo cultivada e esse tempo é valioso demais para você. Eu sei que passar por todo esse processo de preparo, ele dói. A gente quer sempre acelerar as coisas, né? Eu já chorei muito, gente, muito, querendo que o tempo fosse mais rápido. Eu lembro até quando... Eu não tô aguentando essa paisagem, olha isso, tá muito linda. Eu lembro de quando eu namorava ainda com meu marido, na época a gente era namorado, e fazia acho que 2 anos que a gente tava junto e em conversas assim com ele, eu, nossa, não tava mais curtindo o momento que a gente tava junto porque eu só queria acelerar as coisas. Eu queria ser pedida em casamento logo, eu queria começar a morar com ele, eu já tava falando que eu queria construir família, sabe? Hoje a gente tá casado, hoje a gente se programa pra construir nossa família, mas eu sei que tudo tem o tempo de Deus, sabe? Então, o que eu tô compartilhando com você é algo que eu passei por isso, de querer sempre que as coisas fossem do meu jeito, quando na verdade não. Só que a partir do momento que você cura essas feridas dentro de você, a comparação vai embora. E por que a comparação vai embora? Porque você escolhe parar de se comparar. Parece tonto, né? E parece meio óbvio, mas a gente escolhe parar de se comparar. Então, se você em algum momento da sua vida se sentiu desse jeito ou se sente, eu quero te falar 3 coisas que eu fiz e que você pode começar a fazer a partir de agora para você sair desse ciclo de comparação que eu sei que machuca demais. Primeiro de tudo é vigie. Vigie seus olhos, vigie os seus pensamentos. Quando você perceber que você está se comparando, caindo nessas paranoias da sua cabeça, diga para você mesmo: essa não é a minha história, essa não é a minha estação. Eu tenho o meu tempo e eu respeito isso. E o número 2 é para você honrar realmente o tempo da outra mulher, da outra pessoa que você está se comparando, só que sem se diminuir. Eu sei que isso vai ser difícil, mas você vai fazer. Você pode se alegrar genuinamente por outra pessoa sem se sentir menos. Sem ter aquele sentimentinho de inveja, sabe? Inveja é inveja, não me vem com esse papo de inveja branca. Não, inveja é inveja e é horrível, é um sentimento horroroso pra ter. Então, quando você se alegrar por alguém de forma genuína, sem você se sentir menos do que ela, isso é cura. Então, coloque como prática isso que você vai ver muita diferença. E número 3, que eu não posso deixar de falar, é para você se alimentar. Se alimentar do seu espírito. Eu vou deixar aqui como sugestão do próximo vídeo para você ver o vídeo onde eu falo sobre isso, pra gente parar de alimentar só o nosso corpo físico e começar a alimentar o nosso espírito, que ele vem antes do corpo físico. Então, como 3 e como mensagem poderosa, se alimente do seu espírito, se alimente da palavra, não das redes sociais. Se você quer parar de se comparar, você precisa colocar principalmente esse passo aqui em ação, alimentar sua alma com bons sentimentos, alimentar o seu espírito, alimentar com o que é realmente eterno e não passageiro desse mundo. Deus, ele vai se comunicar com você no momento secreto, no lugar secreto quando você estiver conversando com ele. Então coloca para ele todas essas angústias que você tem e peça para ele realmente tirar essa comparação do seu coração. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, de curtir esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais mulheres também que estão passando por isso, de estar sempre se comparando. Se você tem alguma história e você se sente confortável de compartilhar aqui, vai ser um prazer poder dividir essas experiências com você, te falar mais do que eu fiz também para poder sair desse ciclo de comparação. E deixa aqui nos comentários escrito: eu vivo a minha própria estação. Chega de comparação. Isso mostra o seu comprometimento com você mesma, de você sair desse ciclo horroroso que a gente acaba se colocando. Um beijo e até o próximo vídeo.